8 de janeiro, um domingo no parque. A jornalista Natuza Neri, do Globo News, teve uma definição muito interessante a respeito da decisão do ministro Cássio Nunes, a respeito do que foi o dia 8 de janeiro. A sentença ou a decisão do ministro, na qual ele não viu nenhuma agressão ao sistema político, ao sistema democrático do Brasil. Ele viu aquilo como simplesmente uma baderna de vândalos, sem nenhuma intenção de derrubar governo, de fazer alguma coisa nesse sentido. Bom, eu acho que o ministro Cássio tem a estatura dele proporcional ao seu conhecimento jurídico. Um indivíduo que não tem nenhuma tradição jurídica foi galgado ao posto mais alto da magistratura do Brasil. E toma uma atitude defensiva ao presidente Bolsonaro, confrontando o que a sociedade viu e o que a sociedade está entendendo agora. A atitude do ministro Cássio Nunes é uma atitude absurda, porque ele demonstra total incompetência ou inépcia jurídica, porque ele é um defensor, um guardião da Constituição. E a Constituição hoje está provado, não só no inquérito policial, como também dos militares, os inquéritos militares feitos pelo próprio Exército, de que havia um movimento, sim, para derrubar o governo. Ele não viu isto. Ele não percebeu que o cargo dele existe porque existe uma Constituição. A não ser que essa rebelião engendrada, porque não se sabe quem, mas agora está se chegando, né? Quem foi o mentor, demonstra uma total bagunça, né, que foi causada por esse grupo de pessoas que estão sendo presas e condenadas. Ora, se o regime democrático dá estabilidade aos poderes, toda revolução, toda tomada de poder começa pelo fechamento do Congresso Nacional. Essa operação Tabajara, né, de Brancaleone, desse batalhão de Brancaleone, fecha o judiciário. Ou quer dizer que o Bolsonaro seria o imperador, ele ditava as normas, as regras, as leis, manteria o centrão vivo, né, que ele sustentou, e não tinha lei, não tinha justiça no país. Mas é um absurdo, porque todos os golpes de Estado, de tomada de poder, começam com o legislativo, que é o legislativo que faz a lei. O judiciário simplesmente analisa, né, decide sobre os conflitos que a lei possa causar. Então é muito interessante essa ideia de uma revolução, que foi mesmo, eles tentaram dar o golpe, tentaram derrubar o governo, fechando o Supremo Tribunal Federal, caso inédito na história da humanidade. Ou seja, um grupo de indivíduos, de vândalos, de pessoas mal intencionadas que fecham o Supremo Tribunal Federal, que não tem nada a ver com a questão, né? E outra coisa, a sociedade está começando, agora ela já sabe como é que funciona o Supremo Tribunal Federal, quem são os seus ministros. Agora ela precisa aprender qual é a função do Supremo Tribunal Federal. Vai demorar mais uns 500 anos, mas quem sabe a sociedade aprende. As decisões, toda a ira sobre o ministro Alexandre de Moraes não tem cabimento, porque, na verdade, ele é um membro de um colégio de magistrados. As suas atitudes são referendadas, vou melhorar a linguagem, são aprovadas, autorizadas
pelo colégio. Não é a decisão única dele, que o Bolsonaro, acho que era ele que o perseguia. Não, era o Congresso Nacional que perseguia o Bolsonaro. Só que ele estava à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Como agora, na mudança de Rosa Weber, da ministra Rosa Weber, vai se mudar novamente a composição do Tribunal Superior Eleitoral. E um outro ministro do Supremo Tribunal Federal vai assumir as funções do TSE. Então, é uma coisa assim, que demonstra a nossa incapacidade de entender o processo constitucional. Ou seja, nós não sabemos nem como funciona uma Constituição. Nós não sabemos como é que funciona o Supremo Tribunal Federal. Então, me admira muito ver um ministro do Supremo Tribunal Federal que não viu aquilo como uma atitude de insegurança ao regime democrático. Que, se ele tem uma cadeira, que aliás foi jogada lá no meio do pátio lá da Praça dos Três Poderes, ele deveria pensar um pouquinho. Eu existo porque existe uma democracia. Sem democracia, o meu cargo não existe. Ou seja, nem esta noção ele tem. O ministro André também teve uma saída honrosa, dizendo que sim, houve um perigo à Constituição, não foi só uma baderna. Mas o ministro Cássio dizer que essas pessoas devem ser condenadas apenas por depredação ao bem público. Qual bem público? Cadeiras, mesas? Isso se substitui. Um regime democrático se constrói. Constrói com o povo, constrói com a inteligência, se constrói com uma nação. Não é simplesmente um bando de loucos, de vândalos, de pessoas que não têm a mínima noção do que representa um país. Então, democracia não se faz da noite para o dia. Democracia se constrói, mas se constrói com pessoas sérias, com pessoas que querem ver esse país melhorado. Não essa baderna, essa loucura que foi o 8 de janeiro. Que, na verdade, as joias, a delação do Cid caiu para o segundo plano, porque, na verdade, o problema mais grave foi exatamente o que aconteceu no dia 8 de janeiro, que todo mundo acha que seria um passeio no parque de um domingo ensolarado do Planalto de Brasília. Não foi. Foi um crime cometido contra o povo brasileiro. E essas pessoas devem pagar por isso.